Continuando nossa aula, o que a gente vai ver agora é as raízes de uma função de segundo grau. Para você entender o que são raízes, primeiro eu queria que você desse uma olhada aqui nessa função aqui que eu desenhei dentro do plano cartesiano, e tem 4 pontos especiais. Tem o vértice, que a gente já falou, que ele é um ponto só, que fica tipo na ponta dessa parábola. Tem aonde essa parábola toca no eixo y, e tem as raízes. As raízes é onde a parábola toca no eixo x. Na aula de funções de primeiro grau, a gente tinha visto aonde a função toca no eixo x e onde a função toca no eixo y. No caso da função de segundo grau, aonde a função toca no eixo x é o que a gente chama de raízes. E se você perceber, ela toca 2 vezes, porque ela vai e volta, ela sempre vai e volta. Então, no eixo x, ela vai tocar 2 vezes. A princípio, 2 vezes. Então, aqui a gente pode ver que as raízes dessa função, elas podem ser achadas da seguinte maneira. A gente tem a função, né? ax² mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes. E aí, a gente pode achar as raízes dessa função com a fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático que desenvolveu, por uma série de explicações e teoremas, uma forma da gente descobrir como achar as raízes de uma função de segundo grau. E ele descobriu que uma função de segundo grau ela tem 2 valores, certo? 2 valores. Esses 2 valores são representados pela fórmula x igual a menos b daqui, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Delta a gente tinha falado na aula passada, e nessa aula eu vou mostrar para vocês o que significa. Delta é um número, é uma letra grega que vai representar um conjunto de números aqui importantes. Aqui o delta ele é b² menos 4ac. Então a fórmula de Bhaskara, se você fosse compilar de tudo junto, é x igual a menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac sobre 2a. É um pouco difícil? Mas conforme você for fazendo exercício, você vai decorando, se é que já não tem decorado isso daí. E talvez esteja te perguntando o que é esse mais ou menos. Esse mais ou menos, ele está indicando que tem a versão positiva e a versão negativa dessa mesma fórmula. Então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, quer dizer que existem 2 valores de x, a gente já sabia disso. Um desses valores de x vai levar em consideração o valor positivo dessa fórmula e o outro vai levar em consideração o valor negativo. Então a gente tem aqui x igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, e também você vai ter a versão menos b menos raiz de delta sobre 2a, que vai corresponder aos 2 valores de x, os 2 valores da função que vão tocar o eixo x, e que corresponde às raízes. Então a gente vai conseguir achar as raízes de uma função de segundo grau com a fórmula de Bhaskara. Mais uma vez, vou falar tudo junto. A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac sobre 2a. Ou x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se você puder olhar essa lousa aqui, você vai acabar descobrindo, mas decorar mesmo a gente só vai decorar fazendo exercícios. Outra coisa importante que eu tinha falado, que um desses pontos que a gente não viu, é onde a função toca no eixo y. E é muito, muito simples. Lembra que quando a gente quer descobrir aonde uma função toca no eixo, a gente bota o outro número igual a 0? Então, no caso das raízes, você descobre as raízes se você igualar o y a 0. Se você igualar o y a 0, você vai aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver essa função quando igualada a 0. Isso é uma coisa importante. Então, a forma como você descobre esse x não é do nada. Você iguala y a 0 e você vai conseguir achar uma função que vai ter ax² mais bx mais c igual a 0. Você igualou o y a 0. E aí você aplica a fórmula de Bhaskara e você vai descobrir aonde toca no eixo x. É o contrário. Se você iguala y a 0, você descobre aonde toca no eixo x. Se você fizer o contrário, se você igualar x a 0, você vai descobrir aonde toca o eixo y. Então, se você igualar essa função a 0, ele vai multiplicar o a por 0, vai cancelar o a.
vai multiplicar o b por zero, vai cancelar o b. Vai sobrar só o c. Então, aonde a função toca no eixo y, sempre é o coeficiente c. O coeficiente c é importante justamente aqui, porque é exatamente onde ele toca. O coeficiente c é exatamente o ponto onde a função vai tocar no eixo y. Entendeu? Ponto porque seria x0, yc. Seria o c, nesse caso, c para baixo. Lembrando só da aula passada, se essa função de segundo grau está como um sorrisinho, quer dizer que o a é positivo. Só para dar uma lembradinha aí da função da aula passada. Outra coisa muito importante também é uma relação que você pode fazer dessa função de segundo grau. Lembra que eu falei que quando você iguala o y a zero, você consegue achar as raízes da função de segundo grau? Você vai ter ax² mais bx mais c igual a zero. E aí você tem a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E que geralmente uma função tem duas raízes, a princípio. E isso sempre acontece quando delta for maior do que zero. Lembra, delta era igual a b² menos 4ac. Vamos só anotar aqui do lado, então. b² menos 4ac. Esse é o valor de delta. E se delta for maior do que zero, você vai encontrar duas raízes. Por quê? Porque se delta for maior do que zero, você vai ter a versão positiva e a versão negativa. E você vai encontrar que essa parábola ela vai tocar o eixo x em dois pontos diferentes. Então, duas raízes. Tocou o x em dois pontos diferentes, duas raízes. Delta maior do que zero. Se delta for igual a zero, o que acontece? Se você colocar delta igual a zero, toda essa expressão aqui, até com a raiz, vai ficar zero. Então, o x vai ficar menos b mais ou menos zero. Então, você vai ter praticamente o mesmo número, porque mais zero e menos zero é a mesma coisa. Então, quando delta for igual a zero, você vai conseguir só uma raiz. E a representação gráfica dessa parábola é que essa parábola só vai tocar o eixo x em um único ponto, que é o vértice, justamente o vértice. E importante falar que os exemplos que eu estou dando aqui são todos quando a é positivo. Se a fosse negativo, seria exatamente a mesma coisa, só que o contrário. Só que seria tipo o sorrisinho triste tocando duas vezes no eixo x, ou o vértice do sorrisinho triste tocando uma vez no eixo x por baixo. Mas é praticamente a mesma coisa. Eu estou usando só uma das maneiras de representar a parábola, que é o a positivo. Esse a positivo. E por último, você vai ter uma terceira categoria, geralmente mais difícil, e às vezes a gente ensina um pouco depois, mas eu vou ensinar agora, só para você já entender tudo, quando o delta é negativo. Se o delta for negativo, você percebe que você vai ter uma raiz negativa. E isso é um problema. Uma raiz negativa não existe, ou pelo menos não existe dentro dos números reais. E como essa raiz negativa não existe, você vai perceber que ela não vai tocar o eixo x em nenhum ponto. Então, a representação gráfica quando delta for menor do que zero é essa daqui. Ela vai estar meio que voando, ela não vai tocar no eixo x. E com certeza, sempre, o vértice vai estar virado para o ponto x. Porque lembrando que quando a parábola ela vai subindo ou vai descendo, quando tem os dois coisinhos, ela sobe infinitamente. Vai subindo infinitamente. Então, se fosse uma parábola com a negativo, seria embaixo e o vértice apontado para o eixo x, mas nunca tocando o eixo x. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Ela serve para resolver alguns exercícios de função de segundo grau. E agora vocês aprenderam praticamente tudo que tem para aprender de funções de segundo grau. E agora a gente pode partir para os exercícios, que é uma das partes mais importantes. A gente fixar o conteúdo e tem como a gente aprender algumas coisas também pelos exercícios. Então, bora lá!